No vestiário, Adeline a olhou de maneira especulativa. Sei que não vai achar gentil da minha parte dizer isso, mas estou feliz por você não estar mais com Edmund. Ela estava certa. Não era gentil, mas era interessante. O atendente do spa havia deixado uma roupa para Charlie pendurada em um dos armários. Parecia ter vindo de uma loja de golfe, que deveria ficar no prédio principal, imaginava ela. Calças em um material marinho elástico, uma camiseta de colarinho branco e uma jaqueta chover azul marinho com zíper. Eles levaram tênis branco e meias, mas suas sapatilhas estavam boas, com apenas um pouco de lama seca na sola. Ela se vestiu e trançou o cabelo, mas sem um grampo. A trança começou a se desfazer de imediato. Charlie olhou para a própria sombra. Em toda aquela conversa, ninguém havia explicado como Vince perderá a dele e quando. Charlie chamou Adeline. Ela piscou, arrancada dos pensamentos. Um carrinho de golfe estava parado na frente do spa, com um motorista esperando para levá-las ao prédio principal. Charlie não precisava ir ao almoço. Poderia voltar para dentro, insistir que alguém lhe chamasse um táxi e vestir suas roupas em casa. Mas, se Salt quisesse encontrá-la de novo, tinha os recursos para aquilo. Poderia segui-la no percurso do trabalho em seu Rose. Até onde sabia, ele poderia enviar um policial até sua casa para buscá-la. Talvez aquele simpático detetive Juarez. Dinheiro o bastante, comprava qualquer coisa. Ela sentiu a grama molhada nos tornozelos, enquanto caminhava para o carrinho de golfe. Depois, Charlie se segurou conforme atravessaram o estacionamento, passando por carros Bentley e Lexus. Ela se perguntava quantos clientes de Odette estavam sócios daquele lugar. Dentro do prédio principal, Charlie seguiu Adeline por um piso de pedra brilhante até o restaurante. O host não perguntou seus nomes, apenas as levou a uma sala privada onde as paredes eram cobertas de seda amarela e pinturas de cavalo, brilhando como um mogno polido, e penduradas em cima do tecido. Lionel Salt estava esperando por elas na mesa, desfrutando de um copo baixo de uísque com blocos de gelo. Ela reparou nas rugas dele, nas manchas desbotadas da idade e na pele pálida, como se ele tivesse tentado clareá-las. A suavidade da testa por conta das injeções. Ele estava em uma blusa de gola alta preta e calça cinza escuro. No dedo brilhava um anel de ouro marcado com um símbolo arcano desconhecido. Charlie notou que nem ele nem Adeline usavam onix. Isso é um esforço grande demais para uma simples conversa, proferiu Charlie enquanto o Horst se apressava em puxar a cadeira para ela. Você parece revigorada. Salt trocou um olhar com a Adeline, que assentiu. Talvez houvesse algum tipo de veneno de 2 partes na água de pepino. Se ela começasse a se sentir tonta, esfaquearia Salt no peito com qualquer faca que houvesse, mesmo que fosse uma faca de manteiga. Ele se inclinou para o garçom. Vamos querer a salada de confite de fazão defumado, o salmão curado com chá de flor de cerejeira, caisã e o lombo de cordeiro grelhado. Ele olhou para Charlie. Suponho que não seja vegetariana. Ela balançou a cabeça. Depois de uma noite bebendo, o que Charlie realmente queria era um sanduíche gorduroso de ovo e bacon. Mas ele era o cara segurando a pistola Glock. Uma garrafa de vinho rosé Champêtre de Scarlett Garou 2018, concluiu ele. O garçom assentiu. Vou tomar um chá gelado, afirmou Charlie. Depois que o garçom saiu, Salt colocou as mãos na mesa. Suas unhas estavam limpas e polidas. Se ela estivesse dando um golpe em Salt, notaria o toque de perfeição, a necessidade do controle. Aquilo se manifestava no modo como Adeline ficava quieta, a menos que fosse convidada a falar. A maneira como ele imediatamente tirou a arma do bolso quando Charlie se recusou a ir com ele. Ele esperava obediência e reconhecimento instantâneo
de sua superioridade diante de pessoas como Charlie e como Vince. A melhor maneira de enganar Salt seria deixar que ele a dominasse, deixar que ganhasse. Ele acreditaria naquilo e nunca olharia mais no fundo. Então, começou Salt, apoiando os cotovelos na mesa e olhando para ela. Temos algo em comum. Meu querido neto prejudicou a nós dois. Ele tirou algo de mim e partiu seu coração, certo? Adeline franziu a testa para o prato. Ou ela estava mais do lado de Vince do que queria que seu pai soubesse, ou Charlie estar com Vince realmente a incomodava. Talvez ela odiasse todas as namoradas dele. Suponho que sim, respondeu Charlie. Então, que sejamos aliados. Você não estará apenas me ajudando a recuperar meu livro, estará impedindo Edmund de cometer um grande erro. Veja, como disse antes, meu neto, com seu jeito peculiar, tratou sua sombra como um cruzamento entre um animal de estimação e um amigo. Para comandar uma sombra, é preciso ser um bom guardião, fornecer sangue e energia do próprio corpo. Nós lhe damos a vida. E, em troca, elas nos dão total obediência. Elas são nós, afinal, formadas a partir de nós. Como um dia fomos feitos de barro esculpidos e do sopro do Senhor. Charlie ficou surpresa com a religiosidade da descrição. Ela havia passado alguns domingos na igreja de Laura, tentando enganar os pais da amiga para que acreditassem que ela não era uma influência terrível. As únicas partes de que se lembrava em detalhes eram as músicas, dos donuts gratuitos no porão e muitas falas como as de Salt. Ele continuou. Mas o sacramento é profano. Damos a nossas sombras as partes de nós que queremos empurrar para a escuridão. Nossa raiva, nosso ciúme, nossa gula, nossos desejos mais vergonhosos. Imagine uma criatura cheia de ódio, feita de tudo de monstruoso em uma pessoa. Uma coisa que se alimenta de energia e sangue. Agora, imagine mimar isto. Senhorita Hall. Charlie tentou imaginar Vince como uma sombra como aquela e achou fácil entender por que ele estivera disposto a ignorar tantos defeitos de Charlie. Ele a chamou de Red, contou Salt. Red e Remy. Não é fofo? Talvez ela se chame assim agora. O que você quer dizer? Perguntou Charlie. Quando a sombra de Edmund foi libertada, ela se tornou uma praga. Uma praga de uma pessoa viva? Contrapôs Charlie. Formada na infância, com a tola concessão de uma criança para a gula. Ele alimentou demais a coisa. Deu muito sangue, e não apenas o seu sangue. Quando Edmund chegou à idade adulta, sua sombra era muito poderosa. Poderosa o suficiente para ter desejos próprios. Foi por essa razão que Edmund roubou o Libernocte de mim, para trazer a praga à plena vida, não mais uma sombra. Isso não pode ser verdade, afirmou Charlie, sem nem mesmo ter certeza de a qual parte se opunha. O Libernocte detalha o método pelo qual uma praga pode adquirir e manter substância suficiente para se passar por humano. Ele olhou para ela do outro lado da mesa, como se quisesse fazê-la entender. O autor apresentou isso como o segredo da imortalidade. Mas o que nenhum sombrista, tentando recriar o ritual, percebeu foi que não seria sua consciência que sobreviveria. E assim, eles foram enganados e levados à própria morte, e sua sombra, infladas com energia roubada, ainda caminham entre nós. Para todas as aparências, são humanas, talvez até hoje. Aquilo soava como uma creepypasta da internet. Impossível, ridículo. Mas Charlie não podia deixar de lembrar de como Vince lhe dissera que o que ele havia feito era pior do que suas acusações. Algo tão ruim que ele se recusava a explicar. Você não quer acreditar em mim, concluiu Salt, mas acredita. O garçom entrou, interrompendo-os,
para oferecer o vinho. Ele encheu as 3 taças com a bebida cor-de-rosa profundo. Depois, enrolou uma toalha no gargalho da garrafa e a colocou em um balde de gelo prateado. Por fim, colocou o chá de Charlie na frente dela, com uma fatia grossa de limão decorando a lateral e o caninho de hortelã com um cubo de gelo. Lionel o dispensou quando ele começou a perguntar se precisava de mais alguma coisa. "O que você fez com o Vincent, Sr. Salt?" perguntou Charlie. Adeline lançou um olhar afiado e surpreso para ela. "O que eu fiz?" indagou ele, como se tentasse se mostrar ofendido. "Alguma coisa fez com que ele fosse embora. Espera mesmo que eu acredite que foi porque você teve uma crise de consciência por ele ter feito experimentos com a própria sombra?" Adeline pegou a taça de vinho e virou de uma vez. "Isso é terrível. Conte logo para ela." "Estou fazendo isso, minha querida", interrompeu ele, com uma ênfase um pouco firme demais para as palavras serem verdadeiras. Ele se virou para Charlie e continuou. "O Edmund não foi sensato a respeito de Red. Você entende de pragas o suficiente para saber como são terríveis. São feitas das piores partes de nós. Podem ser muito poderosas e são invariavelmente desequilibradas. É por isso que algumas pragas são descartadas e outras capturadas e amarradas a novos usuários. Controlá-las é a única coisa que mantém a humanidade segura." Charlie sabia que alguns sombristas usavam pragas em vez da própria sombra ativada. Embora nunca tivesse parecido a ideia mais sábia, mas o sombrismo era uma arte muito nova para seus praticantes não terem caminhos perigosos para obter poder. Posey poderia estar disposta a fazer aquilo. Quem ela estava enganando? Posey não pensaria 2 vezes. Mas também não parecia a cara de Vince não estar ciente do perigo de deixar uma praga vagar livremente, e não parecia a cara de Salt se preocupar com a segurança da humanidade. Charlie ficou feliz quando o garçom voltou com a comida, forçando a conversa a parar. Salt o instruiu a colocar o lombo de cordeiro na frente dela. Charlie deu uma mordida distraída e mastigou de modo mecânico, mal sentindo o gosto do que estava comendo. "É verdade que eu estava envolvido no que aconteceu depois", contou Salt, assim que o garçom encheu a taça de vinho e partiu. "Tentei salvar Edmund de Red, mas meu neto soltou a sombra antes que eu pudesse destruí-la. Agora está solta no mundo. Veja, é por isso que preciso do meu livro antes que ele consiga completar o método descrito nele. O que Edmund pretende fazer não pode acontecer. Uma praga que poderia se passar por humana, com uma fome sem fim. Você gostaria que isso andasse por nossas ruas, fazendo com os outros o que fez com Paul Echo e King's Knight?" "Vince não faria isso", contrapôs Charlie. "Ele não vai fazer", retrucou Salt, "porque você vai trazer o livro da noite para mim neste sábado e vamos mantê-lo seguro. Estamos entendidos?" Charlie ainda estava presa nas acusações de Salt. "Porque a sombra de Vince, Red, matou essas pessoas." Uma delas pegou um pedaço do livro. "A sombra não gostou", explicou Salt, retorcendo a boca e a encarando. A outra sabia muito sobre o conteúdo do Liber Noctem, mas Red precisava matar. Quanto mais sangue e energia de sombras ele consome, se torna mais poderoso e mais pronto para o ritual. Quando Charlie olhou para o prato, a única coisa que restava eram manchas vermelhas de carne mal passada. Ela limpou os cantos da boca com um guardanapo. Não se lembrava de ter comido nada daquilo. "Esse livro está desaparecido há 1 ano ou mais. O que faz você pensar que vou consegui-lo até sábado?" perguntou Charlie. "Você conhece o Edmund. Pode fazer o que ninguém mais pode. Definir onde ele colocaria um livro que não queria que ninguém encontrasse. Vou dar uma pequena festa para a comunidade sombrista em comemoração à minha elevação à confraria. Conseguir o livro seria a prova digna de quão bem-sucedido serei
em minha nova posição. Charlie olhou para ele horrorizada. Ok, a confraria era um órgão governante clandestino, mas servia para identificar ameaças à comunidade, como pragas soltas, ou criar leis destinadas a regular o sombrismo e empregar um hierofante. Também mantinha os sombristas locais sob controle. Alguém tão monstruoso quanto Saltz fazendo parte daquilo, sendo uma das 5 pessoas tomando decisões, seria ruim para todo mundo. Não, uma das 4 pessoas, se deu conta Charlie, porque Kingsknight estava morto. Agradeço a oferta, mas o trabalho não é para mim, insistiu Charlie. Não tenho ideia de onde Vince está, ou o que ele fez com seu livro. Pelo que sei, ele se livrou dele. Além disso, não gosto de você. Você me sequestrou sobre a mira de uma arma, e você é meio escroto. Dizer aquilo a ele não era vingança, mas também não era nada. Adeline prendeu a respiração. Saltz olhou para Charlie do outro lado da mesa, e havia algo em seu rosto como se antecipasse algum grande prazer. Aquele foi todo o aviso que ela recebeu antes que a sombra dele fluísse em direção a ela e afundasse em sua pele. Antes de entender o que estava acontecendo, suas mãos ergueu uma faca de carne assim que o garçom voltou para a sala. Ela podia sentir a sombra dentro dela, uma consciência separada. Podia ouvir seus pensamentos e sentir a grandeza do ódio. Sua boca se abriu e ela pôde sentir a língua começar a formar palavras, a voz rouca e relutante. Eu vou matar. Então ela estava livre, tremendo de pavor, sem saber se havia tirado a sombra de dentro dela com sua força de vontade, ou se Saltz a deixará ir. Ele riu do rosto assustado do garçom. Ela fica acalorada quando discutimos política, mas não há nenhum mal nela. Não é verdade, minha querida? Charlie mordeu a língua e não respondeu, com muito medo de que não fossem suas palavras saindo de sua boca. Saltz se inclinou para perto, abaixando a voz para um sussurro. Tem 1 semana para roubar o Libernoctem para mim. Dada a sua reputação, estou certo de seu sucesso. Mas, se falhar, veremos o que mais posso fazer você fazer e com quem mais. Tenho uma irmã, não é mesmo? Agora, você gostaria de um café antes de ir? Um licor? A raiva, o medo e a fúria cresceram em Charlie como uma onda, dissipando todos os outros pensamentos. Ela não achava que era possível desprezá-lo, mas do que desprezava. Mas naquele exato momento, suas mãos tremiam com um desejo de violência. Ela queria quebrar o pescoço e usá-lo para abrir o rosto dele. Queria vê-lo se contorcendo no tapete, enquanto o veneno roubava sua consciência. O sorriso de Saltz cresceu conforme ele analisava a expressão de Charlie. Ela suspeitava de que ele gostava de que ela o odiasse. Era outro tipo de poder. Ele limpou os cantos da boca com um guardanapo de pano. Preciso ouvir você dizer que entende, que estará na minha casa no sábado com um livro nas mãos. Charlie empurrou a cadeira para trás e se levantou, mordendo o interior da bochecha. Tem minha palavra. Ele assentiu. Tenha um bom dia, charlatona. Quando ela se virou para ir embora, Adeline pegou sua mão. Sei que você viu as notícias. Antes de julgar o meu pai, lembre-se do que Red é capaz de fazer. A sombra de Vince estava realmente por aí, assassinando pessoas na expectativa de alguma transformação? Foi aquilo que acontecerá com Rose Alabant? Quão responsável Vince tinha sido por tudo aquilo. E, no entanto, o corpo de Red havia também sido encontrado em um carro, junto ao corpo de uma garota que Charlie tinha certeza de que ele nunca conhecerá em vida. Tudo arquitetado por Saltz. Talvez Vince não tivesse fingido a própria morte, e se apenas tivesse pegado o livro e fugido. Se Saltz tivesse montado a carcaça queimada de carro, com um corpo carbonizado dentro, Vince teria sido declarado morto, impossibilitando-o de ir longe ou de ir às autoridades.
Se alguém achasse que ele estivesse vivo, seria procurado por assassinato. Aquilo com certeza não explicava Red. Me solte, comandou Charlie. Os dedos de Adeline cravaram na pele de Charlie. Você acha que conhece o Remy, mas está errada. Charlie puxou o braço para longe da mulher e saiu da sala o mais rápido que pôde. Nem sabia para onde estava indo. Contanto que fosse para longe da família Salt, de seus terríveis desejos e exigências. Ao cruzar os latrilhos lisos do salão da recepção, ela viu um homem encostado na parede. O coração de Charlie acelerou. Ele era mais jovem do que a maioria das pessoas andando pelo Colt Club com seus cabelos escuros, olhos fundos e pele machucada. Buracos de bala. Ela havia pensado neles naquela noite, quando o vira pela primeira vez no beco. Mas, de perto, seus olhos apenas pareciam cansados. Então, seu olhar recaiu na área entre a borda de suas luvas e os punhos da camiseta. Não revelava muito, mas ela podia ver que havia sombra onde a pele do pulso deveria estar. Você é o hierofante? Ela se forçou a dizer. Ele sorriu, mas era um sorriso errado, muitos músculos faciais envolvidos. A boca foi puxada em muitas direções. Sim, confirmou ele, como se forçasse as palavras. Estou caçando uma praga. Charlie deu um passo involuntário para trás, mais alarmada pela maneira como ele falava do que pelo que dizia. Aquilo a fez lembrar, repentina e assustadoramente, de como ela havia soado ao ser controlada por Salt. Red? Perguntou ela. Um brilho apareceu em seus olhos. Você ouviu, não viu? Ela balançou a cabeça. O hierofante lhe deu um daqueles sorrisos estranhos. Já fui ladrão, como você. Se ela tivesse sido pega no lugar errado, no momento errado, poderia ter acabado como ele, mãos cortadas, sendo enviada para matar pragas. Será que ele tinha sido um sombrista antes? A maioria dos ladrões não era, principalmente por ser difícil para uma sombra atravessar as proteções de ônix, que a maioria dos sombristas armava. Sua sombra, começou Charlie, querendo perguntar se ele a tinha ativado por conta própria, ou se o tinham amarrado a alguma coisa. Ele estreitou os olhos e se afastou da parede, dando um passo na direção dela. Uma vez que eles colocam as garras em você, nunca mais soltam. Ela deu passos mais rápidos para trás. O hierofante inclinou a cabeça para o lado e começou a falar, primeiro em um tom monótono, depois em um grito crescente. Diga a Red que eu quero o livro. Diga a Red que podemos compartilhar. Diga a Red que vou destroçá-lo. Quando ele continuou avançando para cima de Charlie, ela se virou e correu, as sapatilhas se chocando no chão polido. Ninguém pode lutar contra a própria sombra, gritou ele atrás dela. Ela atingiu as portas com o ombro, escancarando-as. O carro preto fosco estava esperando por Charlie, e ela não parou de correr até estar dentro dele.